Programa Plataforma. A lei de conteúdo local vai ser fundamental para o crescimento dos fornecedores de produtos e serviços para a Petrobras. Entenda um pouco mais do assunto. E o Plataforma conversa hoje com o advogado, sócio do escritório Tozini Freire e consultor jurídico na área de petróleo e gás, Luiz Quintães. Olá, Luiz, seja bem-vindo à Plataforma. Obrigado, agradeço o convite da produção, muito obrigado, prazer. Hoje você está aqui para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre conteúdo local. Eu queria começar com essa pergunta, o que é conteúdo local, Luiz? Bem, conteúdo local, a princípio, deve ser um incentivo para que os fornecedores e os concessionários de petróleo possam produzir no Brasil bens, serviços e mão de obra. Esse percentual de mão de obra, de serviço e de bens é o que a gente chama de conteúdo local. Então, Luiz, alguns consultores internacionais, inclusive o DJ Park, que é uma referência, ele afirma que o Brasil tem a melhor política de conteúdo local para a indústria do petróleo no mundo. E que alguns países também exigem aí uma mão de obra de até 90% que seja uma mão de obra nacional, mas que muitas vezes essa demanda não corresponde com a oferta, que em muitos lugares a mão de obra não é capacitada, treinada. Qual a relação que você pode fazer então entre conteúdo local e formação profissional? Bem, nós de Tozini Freire acreditamos que o melhor conteúdo local é aquele que se consegue ser cumprido, não importa o percentual, né? Em termos percentuais, por exemplo, eu entendo que os percentuais do México são muito melhores que os percentuais do Brasil. Aliás, em terra, no onshore, o percentual no Brasil é entre 70% e 80%, também é alto, né? Então, o que é importante a gente frisar é que conteúdo local só vai conseguir ser cumprido se houver boas políticas públicas. E política em relação ao ensino e em relação ao apoio também ao empresário. Essa questão de política de incentivo realmente é muito importante. A gente tem aqui alguns dados do Sebrae que mostram o seguinte: as microempresas representam 93% do total de firmas, sendo aí o setor do comércio mais representativo. O conjunto das micro e pequenas empresas chegam aí a quase 99% do total e cerca de 20% do PIB brasileiro. Então, a gente gostaria de saber como essas micro e pequenas empresas, que têm essa importância na representatividade, pode fazer para integrar o conteúdo local. Como que elas podem se preparar? São dois aspectos principais que a gente deve observar. Um é realmente o apoio, a política pública, o poder público atuando, incentivando o empresário, o pequeno empresário, com a carga tributária menor, dando apoio logístico, infraestrutura, né? E o outro é o próprio empresário se preparar desenvolvendo melhores tecnologias, prometendo entregar com prazos menores, com produtos com qualidade. A gente tem uma previsão aí muito grande de expansão de negócios, inclusive o plano de negócio da própria Petrobras reforça isso aí com investimentos acima de 220 bilhões de reais. E a gente imagina, como a gente está falando exatamente sobre esse assunto de conteúdo local, de preparação, essa pode ser uma ferramenta importante para que as micro e pequenas empresas possam integrar essa grade aí de fornecedores da Petrobras e Transpetro. Mas aqui a gente vê que talvez isso não seja suficiente no atendimento às demandas do pré-sal, exatamente por essa quantidade e volume de negócios que sejam criados. Que outras políticas podem complementar para o conteúdo local para que a gente consiga atender esse volume de demanda que é esperado? Na verdade, em relação ao empresariado, o conteúdo local ele é apenas uma ferramenta, ele é apenas uma planilha para o concessionário preencher com os percentuais que a gente comentou. Agora, o empresário ele tem que se preocupar com a tecnologia que ele vai conseguir desenvolver para satisfazer as novas demandas do pré-sal. Essa é a preocupação que o empresário tem que ter. Ele desenvolve tecnologia e cobra do governo a política necessária para ele ter esse desenvolvimento próprio.
boa política, boa tecnologia, com certeza o microempresário vai deixar de ser micro, vai ser médio, vai ser grande, vai ser gigante, como as internacionais que estão aí. Então a gente vê a importância de se especializar e conhecer o mercado, os cenários, até para poder atuar de uma melhor forma, né? Com toda certeza. Educação e pesquisa são os pontos fundamentais. Luiz, antes da gente encerrar, como a gente não podia deixar de aproveitar essa oportunidade de ter você no programa, eu gostaria que você deixasse então as suas considerações a mais aí, não só para os micro e pequenos empresários, mas também as empresas de grande porte, porque com um mercado tão competitivo, estar antenado e capacitando cada vez mais nunca é demais, né? Por isso eu gostaria de deixar aberto um espaço para as suas considerações finais e conselhos para os empresários. Bom, a partir da 7ª rodada de licitações da ANP, é necessária a certificação dos produtos, dos serviços, né? Então é fundamental que se procure uma certificadora, é fundamental que se procure os consultores para que mantenham certificados os seus produtos, os seus serviços, né? E possam servir às concessionárias e aos futuros contratos de partilha que estão previstos no Congresso. Muito obrigada pela sua participação e fica aí essas dicas valiosas. Eu é que agradeço.